para alguém poder estar hoje. Mas enfim, o texto diz que não conhecia, e eu acredito no que o texto diz. O texto diz que ele não conhecia. Quando ele vê o crescimento, ele diz: rapaz, esses camaradas são fortes, eles estão crescendo a cada vez. Inimigo do crescimento. Se esse povo juntar com qualquer outra nação que vir, eles vão pelejar. E o problema deles e eles vão sair daqui, porque a intenção do faraó é que o povo não saia do Egito. Eu tenho uma palavra para liberar aqui, e eu sei que tu já riu, que tu já sabe onde eu vou entrar. Porque a representatividade de faraó representa o inimigo de nossas almas. E qual é o intuito dele? Deixar a gente aqui, não querer que a gente saia daqui. E eu não falo daqui, igreja, até porque Deus não habita aqui, Deus se manifesta aqui. Eu falo terra. O diabo diz: eu quero que eles fiquem aqui, porque quando a trombeta tocar, a promessa é terra prometida, e não tem jeito. Viveremos o que Paulo disse aos Tessalonicenses 4:16 e 17. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Eu acho que eu vou pular daí, não estou mais cuidado, mas que eu vou dar um pulo daqui de cima. O Data vai jogar para a gente dar um glória. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O que diz, pregador? O que diz? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai, e depois nós. E depois nós. Eu vou ficar de novo. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e levados. Eu estou sentindo Deus para liberar. Se Faraó não quer que a gente saia, ele vai se arrasar, porque estamos debaixo de uma promessa. Qual? Eu vou, mas vos prepararei morada. Para onde eu estiver, vocês também. Eu estou sentindo que isso aqui vai virar mini vigília, hein? Meu Deus amado. O que ele quer, pregador? Minar o povo. Então repare que o líder mor da nação está minando o coração do povo. Está escrito, Êxodo 1:9. Ele vira para o povo e diz: estão crescendo, estão mais fortes, porque o intuito é minar o coração do povo. Porque minando o coração do povo, o povo vai começar a apertar eles. Então repare que eu disse que isso aqui é terrível, porque quando nós somos enxergados como uma ameaça, é terrível. Terrível. Eu falo, eu sinto Deus aqui para falar isso aqui. Alguém disse: nem por que eu estou falando? Então não fala que culto é racional. Estou falando porque está aberto em cima da minha cabeça. Quando somos enxergados como ameaça, vamos tentar de tudo. Por aqui, por ali, mas não tem jeito. O quê? O que eu e você não consegue ver e nem ouvir. Tem um Deus nos céus, que João arrebatado em Pátimo diz: os olhos dele são como chamas de fogo. Os olhos dele são elimina o coração do povo. E terrível. Por que, pregador? Olha como que a manipulação é terrível. Mas eu gosto de um Deus terrível, que, como disse Neemias 4, lembrai-vos do terrível e poderoso Deus, que tem tudo milimetricamente calculado. Por que, pregador? Porque nós na caminhada, se não te contar eu te conto, encontraremos pessoas que nem Caifás e Anás, que vão fazer de tudo para nos matar. E como eles não podem fazer nada com você, com a gente, porque eles não têm força para isso, eles vão minar o coração de quem pode fazer para tentar nos prejudicar. Como a gente descobre isso? Só por causa da fala de Pôncio Pilatos. Me prova, Enoque. Agora, levaram Jesus até Pilatos e diz: é digno de morte, porque blasfema. Aí Pilatos olha para... Irmão, pensa num Deus que é terrível. Pilatos olha para ele e diz: então por que vocês não matam? Ele diz: porque a nossa lei não permite matar, mas permite contaminar quem pode. Mas há poder no sangue de Jesus. Eu estou sentindo Deus, eu vou liberar isso aqui. Eu acho que eu estou com tempo. O que, pregador? Se tiver... Não joga uma não, joga as duas.
que eu vou profetizar. Isaías 54, versículo de número 17. O que diz, pregador? 54 de Isaías 17. Diz o texto: toda ferramenta preparada, toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Pode fazer panelinha, pode fazer fofoca, pode tramar o que for, porque Deus desce entre os homens. E eu profetizo, Salmo 124, o que? O laço se quebrou e a nossa alma escapou. Pregador, melhora agora. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Nesta manhã o arco do forte foi quebrado. Não, eu vou de novo. É 1 Samuel 2,4. O arco do forte foi quebrado. É quando alguém se empenha em minar coração de pessoas para que sejam contra você. Só que parece que eles se esqueceram de Êxodo 12. Que o que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, Deus viu. Está escrito, e eu falo aqui. Êxodo 12, Arão e Miriam, está escrito, saíram da tenda. Para quê? Já que não tem nada para a gente fazer, vamos falar mal do líder. Aí Arão e Miriam começaram. É que agora Moisés está todo. É, Miriam? É. Está com a mulher cuxita, agora está assim, agora está assado. Deus só usa ele, Deus só fala com ele. Aí o texto diz, Deus ouviu. E Deus não é Deus não é homem que fala, não fala que eu falei não, mas eu ouvi. Deus chama, bota todo mundo de cara. No linguajar mais popular, né? Mas se quiser eu posso falar mas e chamou um ou outro e colocou um de frente ao outro. Mas não, deixa, depois botou de cara. Chamou Moisés na porta da tenda, chamou os dois e falou, vocês não têm temor de falar contra o meu servo, não? Só por causa disso tu vai ficar leprosa. Imagine se todo mundo que maquinasse falasse mal por trás ficasse leproso. Não teria conversa. Mas deixa para outro dia. Me chama de novo para me falar de Êxodo 12. Eu estou te dizendo que o que os olhos não veem, o ouvido não ouve, Deus vê e Deus ouve. Que Deus nos guarde. Oh, glória a Deus. De sermos contaminados com a síndrome de Absalão. Qual é a síndrome de Absalão, pregador? Na porta da cidade ele diz, qual é o teu problema? Rapaz, se eu fosse o rei, tu não sairia daqui com essa causa. Tu ia sair daqui resolvido. E o texto diz, e o coração do povo foi cedo. Só porque alguém está na porta dizendo, mas se eu tivesse lá, você... Aí, olha, ele é tão maquiavélico que ele abraçava e beijava, seduzindo o coração do povo. Mas não tem problema. Por quê? Joga para mim Salmo 89, 20. Joga o Salmo 89, 20. O sábio, depois de Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, Etã. E o que ele canta? Eu achei a Davi. Achou quem? Ou Absalão? Davi. E o que ele fez? Ungiu. Então quem Deus separou para sentar foi Davi. Mas se Absalão quer dar o golpe, não tem problema. Dá o teu golpe, abusa das concubinas no terraço, fique à vontade. Mas de uma coisa eu sei, fala, pregador, alguém vai ficar preso pelo cabelo.
Por que, pregador? Está escrito. Me chama também para me falar disso aqui. O que, pregador? E Absalão todo ano tosquiava os seus cabelos. Só que dessa feita ele não tosquiou. Tosquiar é cortar. Então tudo que a gente não corta... Aí ele bate de frente com quem? Com um dos mais carniceiros e covardes da Bíblia, Joabe. Joabe olha o moço diz, eu vi ele, está preso pelo cabelo. E Joabe diz, por que tu não matou? Ele diz, porque o rei deu uma ordem para que não mate. Ele diz, se tu tivesse matado, eu teria te dado vestes e dinheiro. Moral da história, o rei falou para não matar, mas Joabe não quer saber da ordem do rei. O quê? Se deu o golpe, ele diz, eu vou cortar o mal pela raiz hoje. E transpassou Absalão e o matou. O rei chora, meu filho Absalão. Joabe chama ele no cantinho e dá uma chamada nele. Você está brincando? A gente no meio da guerra, o couro comendo, os homens arriscando a vida e você está chorando por... Mas é para outro dia, me chama só para... Eu dei essa volta só para a gente entender que Deus nos guarde da síndrome de maquiar e preparar alguém para ser contra o outro. Porque alguém que quer, mas não pode, mas vai tentar manipular a redoma para tentar... Resultado, vou resumir logo isso aqui que eu preciso chegar logo no 15 e sentar. O quê? Vai cair cavalo e cavaleiro. E a vitória será nossa. Pelo sangue de oh, aleluia. Ele disse, vamos usar de astúcia. Vamos usar de astúcia ou de sabedoria. E sabemos bem. O quê? Que essa sabedoria não é terrena. E eu rodei aqui para chegar aqui também. Por quê, pregador? E se eu te disser que não foi o diabo que mudou o coração do povo? Eu já esperava o silêncio. Porque alguém senta, não conhece, mina o povo vai mudar o coração, a carga vai aumentar e a gente diz, é o diabo. Sim ou não? Sim. Só que não é o diabo. É o que, pregador? É só o tempo que chegou de viver a promessa. Eu já sabia que tu não ia dar glória. Porque como é que o tempo de viver promessa alguém vai... Eu vou jogar no texto e é claro que a demora é proposital para ver se tu dá um glória. O que, pregador? Joga para mim, livro dos Salmos 105. Ressaltando, todos os egípcios sempre trataram os hebreus de forma excelente. Só que depois, o negócio muda. Depois de um tempo, José morre. Anos se passam, José morrendo. Alguém senta, unifica. Joga o Salmo 105. Verso 24 e 25. Você que vai ler os dois versos, eu vou dar um gole na água. Fez o quê? Volta aí, fez o quê? Você viu e não foi coisa da minha cabeça. O que o farol diz? Eles estão crescendo e já estão mais poder. Joga o 25 aí. Não, quem virou o coração deles? Então não era o diabo na boca do faraó. Era o próprio Deus. Para quê, pregador? Para começar a empurrar eles para eles. Eu vou aplicar então, já que tu não... Nem se for preciso, Deus vai mudar corações de quem gostava, amava, apoiava, ajudava. Para quê? Para alguém entender, é tempo de chegar aonde o céu nos prometeu que chegaríamos.
Não, eu vou de novo, eu vou. Eu imagino Paulo escrevendo na sua terceira viagem a respeito da igreja que vai ser instalada em Filipe. Ele começa dizendo: fui preso, Atos capítulo 16, fui preso, fui ferido, humilhado na frente de todo mundo, feito um monte de coisa. E aí que hoje eu escrevo a igreja aos Filipenses, capítulo 1 dos Filipenses, capítulo 1, versículo 1 dos Filipenses. O que diz o 1 de Filipenses, pregador? Diz o texto sagrado, o 1 de Filipenses: Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Ou seja, a igreja já está instalada, todo mundo ali. E eu imagino Paulo dizendo: rapaz, eu vou te dizer que eu já passei tanta coisa. É claro que é só uma figura de linguagem. Eu imagino Paulo tirando a camisa, mostrando para os irmãos as marcas dos açoites que ele teve. Ele vai dizer: isso aqui foi quando eu estive em Filipe, que eu expulsei um demônio e libertei uma menina, ganhei uma família no cárcere. E alguém vai escrever nos Filipenses, e quando ele está preso, sabe qual a única igreja que manda uma oferta para ele quando ele está preso? A igreja aos Filipenses, através de Epafrodito, em Filipenses capítulo 4. Eu imagino Paulo dizendo: rapaz, valeu a pena passar tudo que eu passei lá atrás, valeu a pena a humilhação, valeu a pena o açoite, valeu a pena passar pelo que tinha que passar. Por quê? Porque hoje eu vejo que o que o céu prometeu, ele cumpriu. Alguém precisa entender o que, pregador? O céu não te colocou em lugares apenas por colocar. Pessoas vão poder mudar o coração, porque Deus vai mudar o coração. Mas é o que, pregador? Alguém vai dizer: meu tempo aqui já deu. E alguém vai: a fúria do diabo. Não é Deus dizendo: é tempo de viver o extraordinário. Então repare que manifestações de glória, bênçãos da parte de Deus, às vezes vem disfarçada de momentos de aflição. Deixa eu abrir um negócio aqui. Eu estou te dizendo, senhoras e senhores, eu falo por mim, eu acredito que está vindo algo muito grande para minha casa. Porque, pregador, minha esposa, de repente, sentindo dor, eu com uma agenda na região dos lagos, no carnaval, falei: rapaz, eu tenho que chegar lá. Eu com a mulher na emergência, fez um exame, deu pedra na vesícula. Eu falei: deve ter umas 3, 4. Tirou um pote de pedra, e a enfermeira dizendo: como isso poderia? Como essa vesícula não rompeu pela quantidade de pedra? Aí retirou, passou pelo vale da sombra e da morte, porque alguém diz: é tranquila a cirurgia, por laser, tirou, rapidinho recupera. Ficou alguns dias internado, e depois fez um exame, sentindo dor no peito, sentindo dor nas costas, faz um exame, resultado: derrame pleural. Faz outro exame, resultado: derrame pericárdio. O que é isso, pregador? Água no pulmão e água na bolsa que envolve o coração. Eu falei: que guerra é essa, Jesus? Mas eu acredito que depois dessa tempestade tem algo muito grande vindo aí. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o que é, pregador? Eu sei quem tenho crido. Deus está no controle. Meu Pai, aleluia. Aguenta mais alguns minutos aí, pelo amor de Deus. Deus muda o coração para as coisas começarem a estreitar. Oh, aleluia. Pregador, firme essa tese só com mais um texto. Agora, Deus disse em Atos capítulo de número 1 e 2: eu vou encher vocês de virtude. Eu acho que alguém vai dizer: você é doido, porque não é nada, é Bíblia, está escrito. Vou encher vocês de poder. E ele diz: o meu propósito de encher vocês é para vocês serem testemunhas. E testemunha, desde quando eu sei, é alguém que vai falar algo que viu ou ouviu. Deus diz: eu vou encher vocês para vocês serem testemunhas aonde? Samaria, Judeia, Galileia, Jerusalém e os confins. Ele está dizendo: tem uma lista, e no final dessa lista nem tem mais, sem limite, confins, fechou. Aí todo mundo aguardando, coisa linda. Atos capítulo 1, lança sorte, o novo apóstolo, capítulo 2, todo mundo reunido, desce sobre eles. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, todo mundo cheio, marcha línguas estranhas, alguém diz: estão embriagados. Aí Pedro se posiciona e diz aquele texto que a gente ama: não tem ninguém embriagado essa hora do dia. O que eles estamos vivendo é o que disse o profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias, todo mundo cheio. Capítulo 4, a igreja está crescendo. Capítulo 3 e 4, pregação, o povo está vindo, o povo está se entregando, o negócio fluindo. Capítulo 4, capítulo 5, o negócio fluindo, só que só está fluindo em Jerusalém.
E a lista não era só Jerusalém. A lista era Samaria, Judéia, Galiléia, confim da terra. E eles só estão em Jerusalém. E o céu está dizendo, eu vou ter que soprar um vento. Que é isso? Vou. Mas o negócio está fluindo. Eu sei, mas está fluindo só num lugar. Eu não morri só por um lugar. O que acontece, pregador? De repente há uma divergência. O que? As viúvas gregas estão agora reclamando com os discípulos. O que? A gente está sendo esquecida na distribuição de alimentos. Aí Atos capítulo 6 diz, então a gente precisa levantar um homem cheio de fé e do Espírito para servir as mesas. Então ele separa os diáconos, que chamamos na diaconia, os 7. Aí eles separam Estevão, Filipe, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, um prosélito de Antioquia, ajoelha todo mundo, mão na cabeça, separado. Quem destaca é Estevão. Estevão pregando, o negócio flui. Capítulo 6, verso 15, todo mundo olha para ele, vê o rosto de um anjo. Capítulo 7, ele prega. 8, Saulo de Tarso se levanta, Estevão morto, e está escrito, o que? O povo foge, dispersando-se. Para onde? Galiléia, Samaria. Diz, foi o diabo, foi não, foi Deus empurrando alguém para o local da promessa. Eu profetizo, Deus vai mudar o coração de alguém, para alguém entender que é tempo. Deus vai empurrar alguém para viver o extraordinário. Alguém acredita nessa palavra, pelo amor de Deus? E José já sabia, gente. José já sabia. Abraão disse lá atrás, vão ser cativos, vão ficar cativos, mas Deus vai libertar vocês. Aí José, antes de morrer, diz isso aqui, eu sei. O que tu sabe, José? Que Deus há de visitar vocês daqui a um tempo. Mas não esqueçam de levar os meus ossos. Não deixe os meus ossos no Egito. Ele está dizendo, Deus vai libertar vocês. E quando isso acontecer, não esqueçam dos meus, porque até depois de morto, eu quero ir até nos ossos. Mas eu quero ir para onde Deus prometeu que ia levar. Ai, Jesus, eu vou voar aqui. Oh, glória a Deus. Oh, glória. O texto continua. Eles começam a afligir, ao ponto do verso 11 de Êxodo 1 dizer, e aumentou as cargas, dificultando, aleluia, aumentou as cargas. E isso aqui é terrível. Por quê, Enoque? Porque tem perseguições declaradas, que a gente sabe, e perseguições não declaradas. O quê? Que na frente fala, dá tapa, aperta a mão, mas por trás, essa é a perseguição que não é declarada, mas não suporta a gente. Fala por conveniência, mas não tem nenhum problema, porque o salmista diz, ele sonda. Eu pensei que tu ia dar um glória só no sonda. Os corações. Ele diz, aumenta a carga. Oh, glória a Deus. Porque a gente vai afligir eles até o crescimento diminuir. Só que alguém, por causa da perseguição, fica com medo, apavorado. Por quê? A gente está falando do faraó. Alguém diz, é o faraó. Só que hoje esse medo vai cair por terra. Eu não sei o faraó que persegue, mas hoje esse medo cai por terra. Projeta para mim Jeremias 46. Meu pai. Jeremias 46, verso 17 de Jeremias 46. Fala, Jeremias. E clamaram ali, Faraó, rei do Egito, é apenas um... Mas você canta, teme porque se eu estou guardado por quem nunca...
Só que tu está com medo de um barulho. Faraó é só um barulho. Um barulho. Mas quando Deus abrir a boca, João disse, quando ele fala, a voz dele é como voz de muitas. Não, eu vou de novo. Não. Você está com medo de um barulho. E tem versão que diz, apenas um som. Só que eles têm boca e não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Tem nariz, mas não sente nada. Mas o nosso Deus não. Eu nem vou entrar na lista do que João viu. Os seus olhos, a sua mão. Aleluia. Faraó não vai prevalecer, meu Deus do céu. O que você vai fazer, meu Senhor Deus? Eu vou virar esse cativeiro. Eu pensei que tu ia dar um glória agora na virada do cativeiro. Eu vou virar esse cativeiro. Joga para mim Salmo 81, por gentileza. 81 de Salmo, me dê mais alguns minutos. 81 de Salmos, verso 6. Deus vai virar esse cativeiro. Vai. E não me importa qual. Alguém que não consegue romper por algo que prende. O céu está dizendo, fica tranquilo. Eu vou arrancar essa carga das tuas costas. Não, eu vou de novo e é de propósito. Deus vai virar esse cativeiro. O que eu faço, pregador, se Jó estivesse aqui, com certeza eu chamaria ele, pediria a direção, a liderança desta casa, e ia dizer, ô Jó, diga para descer Nova Jerusalém, como foi que Deus virou teu cativeiro? Ele diz, eu tinha amigos. Ele ia dizer, eu tinha amigos, e os meus amigos disseram, você está passando isso por causa de pecado, isso é consequência de pecado, falaram tanto de mim. E como que Deus virou? Ele diz, foi quando eu comecei a orar por quem estava me caluniando. Então eu orei por ele. Quando eu estava orando por eles, está escrito, e Deus virou o cativeiro de Jó. Lá vai, ora por esse faraó que persegue, ora por este faraó que oprime, que eu tenho certeza. O que? Ageu capítulo 2 versículo 9. O que diz, pregador? Ageu 2:9 diz o texto sagrado que a glória desta última casa será maior, será maior. Eu vou ficar até tu dar mais um glória. Será maior, será maior, será maior, será maior. Como eles estavam perseguindo de maneira declarada. Eu olho para cá, meu Deus. Você aguenta ouvir só mais um pouquinho? Aguenta? Eu só ouvi 2 amém. Mas eu já vou caminhar para terminar. Porque, Enoque, se a perseguição foi declarada, afligindo eles, trabalhando, fazendo tijolo, Faraó disse, eu vou mudar o nível da perseguição. Porque, senhoras e senhores, se tem uma coisa que a gente ama é estar em casa. Estar em casa é muito bom, pô. Lugar seguro, junto da família, com os irmãos, tudo, isso é bom. Só que Faraó disse, já que não deu certo, eu afligindo eles, trabalhando e fazendo tijolo para mim, eu vou mudar a perseguição. Porque imagina o desespero de Faraó. E eu acredito, em alguns comentaristas antigos, que os homens de responsabilidade sobre todos os algozes que aumentavam essas cargas, eles faziam um relatório para levar o Faraó. Então eu imagino, Faraó disse, aumenta a carga, prejudica eles. Tá, eu quero esperar o relatório na minha mesa, no final do dia, agora. Relatório pronto. Faraó assenta, é claro que é só uma metáfora, uma figura de linguagem. Imagina o Faraó sentando, dobrando a sua perna, pedindo uma taça de vinho, para ler que o plano maquiavélico dele deu super certo. Aí ele pega o relatório, olha e não sabe se ele pula da cadeira, se ele cai,
Por quê? Porque o relatório vem dizendo, a gente até afligiu, mas quanto mais afligiu, mais cresceu. Mais cresceu. Eu pensei que tu ia dar um glória mais forte nisso. Mais cresceu. Aleluia. Faraó diz, então vamos mudar a perseguição. O que é que vai fazer? Então a gente vai fazer com que a perseguição saia da parte externa e entre para a interna. Porque se a externa é guerra, mas a gente chega em casa e está tranquilo, imagina agora que a guerra, além de ser externa, a guerra agora vai começar internamente. E é inevitável. Por quê, pregador? Porque elas vão gestantes, elas vão ficar gestantes. Só que quando elas vão dar à luz, elas vão precisar das parteiras. Só que o nome de uma é Sifrá e outra é Puá. Uma significa brilhante como a luz e a outra significa aquela que carrega a luz. Só que é choque. Como é que a treva dá ordem para... Qual é a ordem das trevas? Vocês, quando vê elas de cócoras, que é normal, que elas começarem no seu assento dar a luz, vocês observam. Se for menino, mata. Se for menino, mata? Aonde, pregador? Está escrito, eu acredito. Vocês vão matar, vocês vão jogar no Nilo, conforme o costume antigo, a ordem. Vocês vão matar as crianças afogadas. Sim ou não? Pegou a criança recém-nascida, jogou no Nilo, acabou. Daqui a pouco. Show. Sim ou não? Sim ou não? Só que tem um Deus no céu que não deixa passar nada batido. Nada. Olhe para cá. Por mais simples que seja, o céu anota tudo. E eu vou ler para você, eu vou ler. Verso de número 15. O rei do Egito disse às parteiras, que chamava Sifrá e Puá, quando ajudardes elas no parto, as hebreias, e as virdes no seu assento, e se for filho, matai, e se for filha, viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Mas, antes, conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizestes isso? Por que deixaste viver os meninos? E respondeu as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias, elas não são como as egípcias. Elas são vivas. Quando a gente chega, elas já deram à luz os seus filhos antes das parteiras chegar. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou de maneira que se fortaleceu muito. Aí Faraó chuta o balde. O quê? Capítulo 2 do Êxodo. Nasceu, mata, joga. Aí você já sabe. Por que, Enoque? Porque um homem e uma mulher ela vai gestar e vai nascer um menino, ao ponto de não poderem mais escondê-los. E esse menino era Moisés. E eu vou finalizar agora, e a demora é proposital. Por que, Enoque? O Faraó disse, nasceu, mata, joga no Nilo. E eu já fechei aqui. E o céu? Anotando tudo. É claro que é uma figura de linguagem, mas só para registrar que ele não esquece de nenhuma covardia que é feita com o seu povo. Eu imagino todo poderoso sentado e ele vendo. Faraó mata onde? Com água? Show de bola. Anota aí. Registra tudo aí. O anjo escrivão. É claro que não tenha só pra gente. Pelo amor de Deus. Não vai sair falando. Anota tudo. Projeta para mim um texto. Pelo amor de Deus.
Pai amado. Projeta Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Perdoe, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, versículo 7. A demora é proposital. Gálatas 6, 7. Você conhece esse texto. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Aí vem o que a gente já conhece. Semear. Não tem jeito. Semear. Semeadura. Tudo que o homem plantar. Não, como é que é? Tudo que o homem plantar. Não tem jeito. Plantou chuchu. Plantou cenoura. E o céu está dizendo: tudo bem, você fez a sua semeadura, você plantou matando com água, mas eu vou te retribuir. Tu vai colher o que tu plantou. Aí Deus diz: ai. Moisés, é hora de ir embora. Vamos. Pede ouro e prata, o povo libera e eles marcham. De repente, irmão, de repente Deus olha para Moisés e diz: volta. Tu tem que estar com muita sensibilidade em Deus, porque tu está voltando, tu vai voltar, vai bater de frente com quem quer te matar. Deus diz: volta. Como assim? Volta, porque eu vou confundir Faraó na terra. Volta. Aí o texto diz: acamparam-se em Migdol, entre o mar e a praia. Baal-Zefon, Migdol, entre o mar e a praia. E eu gosto disso, porque se não me falha a memória, Migdol, que significa torre. É claro que a demora é proposital, que eu quero liberar isso aqui, porque não tem jeito. Plantou, vai colher. E Migdol significa torre, se não me falha a memória. Acho que é monarca Salomão que diz em Provérbios 18: torre forte é o seu nome, ó Senhor, e para ele o justo correr. Eu pensei que tu ia dar glória já só nesse correr aqui. Aí Deus diz: fica tranquilo, porque eu vou confundir Faraó. Quando o Faraó observa, ele diz: o deserto encerrou eles. Eles estão desnorteados. Aí o povo fica clamando. E aí Moisés, Deus diz: e aí Senhor? Ele diz: e aí Senhor? Ele diz: diga ao povo que marche. Por que, pregador? Como é que você faz um plantio, senhoras e senhores? Com todo respeito, você não tem que cavar. O que é cavar? Separar a terra de um lado para o outro, para jogar semente, para então fechar. Deus disse: vai! Já abriu, um vento trabalhando a noite toda, o povo marcha, pá! O povo está indo, pá! E do lado, parede de água, parede do outro. E aí? Está aberto. E o céu está dizendo: vai! Por quê? Eu já vou liberar. Eu vou. Vai! O povo marcha. Só que não tem lógica, tá? Vem, olha pra cá. Me chama para me pregar Êxodo 14. Não tem lógica. Ninguém corre mais rápido do que um carro com cavalos conforme a época, cavalos egípcios. Ninguém conseguiria. Ainda mais mulheres, velhos, crianças. Ninguém. Deus está indo. Aí Deus percebeu que não vai dar. Então fique tranquilo. O que? Moisés, pode ir, que eu já dei ordem para a nuvem. Eu já dei ordem para a nuvem. Na frente de vocês é coluna de fogo, mas nas costas é trevas. Vai que dá tempo. Não vai dar, vai. E o texto diz: e desceu relâmpagos e trovões. Lá vai, o povo rompe. Do outro lado está o exército de Faraó marchando. Vamos pegar. E aí, já está separado de um lado e do outro. Deixa entrar. Moisés, oi, estende esse cajado. Por quê? Porque se eles mataram na água, eu vou pagar eles matando na água. Fecha! Eu vou profetizar. De Deus ninguém zomba, porque tudo que o homem plantar,
Meu Pai, quando Ele fecha, pela primeira vez o mar vermelho fica vermelho. Fechou. E o que houve, pregador? Cavalos e olha que eu pulei a parte que a gente marchava, que eu pulei ela. Por quê, pregador? Porque o texto diz que quando os homens estão vindo nos carros, está escrito, eu acredito, Deus soltou as rodas dos carros. Desceu um anjo com a chave. Deus arrancou as rodas. Por quê, pregador? Porque caminho que é para o povo de Deus passar, egípcios não entram. Egípcios não vai entrar. Olhe para cá. Deus diz: Moisés, oi, Senhor. Tá vendo? Tô. Então grave o que eu tô te dizendo. Fala, Senhor. Os egípcios que hoje vocês veem, nunca mais tornarão a ver. Lá vai, só 2 acreditaram, não tem problema, eu profetizo. Eu tô te dizendo que o que angustiou a tua alma durante anos, Deus diz nos meus lábios: nunca mais. Eu vou só mais uma vez. O que tirou teu sono, ao ponto de você ter que tomar às vezes de remédio para dormir, porque não sabia como resolver, o céu me trouxe para dizer: nunca mais. Nunca mais. Porque, pregador, lá vai. E eu finalizo dizendo, eu imagino Miriam agora, o quê? Vendo todo o cenário, ela chama as amigas do ciclo de oração e diz: vem cá, vamos adorar. Eu imagino ela arriando devagarzinho, pegando o seu tamborim, batendo e dizendo: oh, aleluia, Ele fechou o mar com cavalos e cavaleiros, e a vitória, pregador, é nossa, pelo sangue de Jesus. Não tem jeito. Plantou batendo na água, vai colher morrendo na água. Que é isso, pregador? Diz Isaías: minha é a vingança, diz o Senhor. Você não vai mandar indireta, não vai descer ao nível, não vai responder ninguém. O que eu faço, pregador? Só sacode a víbora no fogo e deixa Deus trabalhar, porque serpente não gosta de fogo. Joga, deixa queimar e sai baixando e dizendo: Israel, só o Senhor quem pode adorar. Pula dessa cadeira e fica de pé comigo. Não, eu não estou te ouvindo adorar, eu não estou te ouvindo. Meu Pai. Meu Pai. Meu Pai. Aleluia. Eu quero orar por você que está debaixo de guerra. Faraó está oprimindo, está guerreando. Mas eu vim só te dizer que é só um barulho. Ixi, é só um barulho. O que há de vir virá, e não tardará. Vem, você que está debaixo de guerra. Eu quero orar por você. Seja ela o nível que for, seja ela a angústia que for, vem. Eu quero orar por você. Quando eu olho para os meus projetos, acredito, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para tuas promessas, acredito, vai valer a pena esperar.
Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus já o faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Ele vai cumprir. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus já o faz pela verdade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas, Ele vai cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Oh glória, oh glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, os teus filhos ouviram a tua palavra, os teus filhos estão no teu altar, cada um com uma guerra, meu Pai, cada um com um levante. Mas eu sei, ó Deus, que maior é o Senhor que está conosco. Ó Deus, eu quero te pedir, fortalece os teus filhos no teu altar. Ó meu Pai, não permita que Faraó, meu Pai, venha tirar as noites de sono dos teus filhos. Há poder no teu sangue, há poder no teu nome. Deus, maior é o Senhor que está conosco. Ser, meu Pai, com teu povo, que a tua mão poderosa esteja sobre nossas vidas. Enquanto eles estão no teu altar, eu quero te pedir, visita a casa deles agora, visita a guerra deles agora, abate o inimigo de nossas almas. Ó Deus, eu acredito piamente, ó meu Pai, que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o que o Senhor vai realizar, o peso de glória que o Senhor vai revelar. Pai, como ministro do teu evangelho, eu profetizo para a vida dos meus irmãos vitória, renovo e fortalecimento. Sejam abençoadas, sejam abençoados, sejam fortalecidos. Que o Deus de paz, que um abraço em vossas almas, que o Deus de paz